Olá, aqui é João Lucas Protásio, especialista em perícia e auditoria, aprovado em alguns concursos públicos. Vamos começar agora neste vídeo a fazer uma revisão para o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade, que é um dos requisitos para a aquisição da carteira profissional do contador. Resolveremos agora algumas questões do exame ocorrido no primeiro semestre de 2022 da banca Consulplan. Questão 1. No mês de janeiro de 2022, a empresa A apresentou as seguintes transações. Aí vai a dica de concurseiro. Vamos olhar primeiro o que a questão está solicitando, para a gente otimizar o tempo e não perder com coisas que não vão servir para nada. Aqui, ó, considerando exclusivamente as informações apresentadas e de acordo com a NBC-TG 26, que fala sobre a apresentação das demonstrações contábeis, ao encerrar o exercício no mês de janeiro, em 31 de janeiro, o resultado antes dos tributos sobre o lucro foi de... Então, se a questão está pedindo o resultado antes dos tributos sobre o lucro, o que é que vai importar? Receitas, despesas e os custos, né? O CMV, que é o custo das mercadorias vendidas. Então, vamos olhar somente aquilo que nos interessa. Então, em janeiro, no dia 4, recebimento de 25 mil em dinheiro. Isso não faz parte da receita. Isso aqui foi um regime de caixa. A gente precisa da contabilização do regime de competência. Então, o que ocorreu independente de ter havido pagamento ou recebimento. Dia 5, pagamento de 15 mil. Também não vai resolver para a gente. Dia 5, compra de mercadorias. Aí sim, entra na questão de compras, compras líquidas, que vão compor o CMV, que é o custo das mercadorias vendidas. Então, dia 7, pagamento de 23 mil em dinheiro, também não. Dia 12, venda de mercadorias ao valor líquido de 40 mil. Aí sim, desse valor, os clientes pagaram tanto à vista, isso também não importa. O que importa é o regime de competência, venda de mercadorias, 40 mil. Dia 18, venda de mercadorias, 25 mil. A prazo, não importa. Então, outras informações. Em janeiro, despesas gerais, aí importa para a gente, de 9 mil. Desse valor, 8 mil pagos em fevereiro, não importa a forma de pagamento, quando é que vai ser pago, importa que ocorreu a despesa. E outro dado interessante, que é o estoque inicial de mercadorias, foi de 27 mil, e o estoque final foi de 23 mil. E isso vai ser importante para a gente. O saldo inicial em caixa foi de 53 mil, também não importa. Então, vamos resolver a questão. Receita com vendas. O que é que a gente tem de receitas com vendas? 65 mil, que foram vendas de 40 mil e as outras vendas de 25 mil. Voltando aqui à questão, a gente tem aqui a venda de 40 mil no dia 12 e 25 mil no dia 18. Então, a gente precisa somar essas receitas. A soma disso vai totalizar 65 mil. O que é que a gente diminui da receita na hora que a gente está apurando uma demonstração do resultado de exercício, para se chegar no lucro e assim atender ao comando da questão? O CMV, que é o custo das mercadorias vendidas. Como é que é composto o CMV? É estoque inicial, mais compras líquidas, menos o estoque final. A questão forneceu o estoque inicial, 27 mil. As compras líquidas foram de 30 mil, temos essa informação aqui na compra. Compras de mercadorias para revenda, 30 mil. Então, temos as compras líquidas, menos o estoque final, que foi fornecido também na questão, 23 mil. Então, 27 mil de estoque inicial, mais compras líquidas de 30 mil, menos 23 mil de estoque final, resulta no CMV de 34 mil. Receita com venda, 65 mil, menos CMV, 34 mil, dá um resultado bruto de 31 mil. E aí entram as despesas gerais e administrativas que a questão forneceu, 9 mil. Então, 31 mil menos 9 mil, o resultado antes dos tributos sobre o lucro é de 22 mil. Portanto, resposta C. Voltando aqui o enunciado, resposta C, 22 mil. Vamos para a questão número 2.
No dia 13 de abril, uma sociedade empresária efetuou uma compra de mercadorias para revenda junto ao fornecedor X nacional, no valor de 28 mil, para pagar mediante somente uma duplicata de mesmo valor com vencimento para 2 meses depois, ó, 13 de junho de 2022, ou seja, dentro do mesmo exercício financeiro, né? Essas mercadorias adquiridas do fornecedor X foram incorporadas imediatamente aos estoques de mercadorias para a revenda da sociedade empresária. Também no dia 13 de abril, com recursos da sua conta bancária no Banco a sociedade empresária realizou uma transferência de 17 mil para o fornecedor Z nacional, como adiantamento do pagamento pelas compras de mercadorias para serem revendidas. Essas mercadorias seriam recebidas ao longo de 6 meses, ou seja, dentro do mesmo exercício financeiro. Então, você fez um adiantamento, considerando exclusivamente as informações disponibilizadas, a legislação e o normativo vigentes, assinar a alternativa com os lançamentos contábeis que a sociedade empresária deveria realizar para o correto registro das transações no dia 13 de abril. Desconsidere qualquer incidência de tributos. Vamos resolver a questão. Compra e venda de mercadorias para revenda junto ao fornecedor X. O que é que a gente faz? A gente debita mercadorias para revenda, que é uma conta de estoques, dentro do ativo circulante. Por quê? Por que você debita o estoque? Porque as mercadorias foram incorporadas imediatamente aos estoques para serem revendidas. Então, ela faz parte da conta estoque, dentro do ativo circulante, porque é do mesmo exercício financeiro. Você vai vender logo isso aí. E você acredita o quê? Fornecedor nacional X, que é uma conta de passivo circulante, porque também você vai pagar dentro do mesmo exercício financeiro. Então, você debitou 28 mil e creditou o mesmo valor, 28 mil. A outra transação, adiantamento do pagamento para o fornecedor Z nacional pela compra dessas mercadorias a serem revendidas. Você vai debitar adiantamento a fornecedores nacional Z na conta de estoques ativos circulantes, porque você fez um adiantamento para um fornecedor. Essas mercadorias, elas seriam recebidas pela empresa ao longo de 6 meses, ou seja, dentro do mesmo exercício financeiro. Então, você precisa registrar esse adiantamento na conta de estoque do ativo circulante. E o crédito, a contrapartida desse lançamento de 17 mil? No banco, porque você tirou esse dinheiro de onde? Do banco. O enunciado da questão disse que o dinheiro saiu do banco. Então, o banco conta movimento dentro do ativo circulante 17 mil. E método das partidas dobradas, mesmo valor, sendo lançado débito e crédito, as contrapartidas. Então, você tem como resposta a letra D. Vamos para a questão 40. Para se destacar no mercado de trabalho e atender as diversas demandas que lhe são apresentadas, faz-se necessário que o profissional da área contábil atualize constantemente os seus conhecimentos. Foi pensando nisso que o Conselho Federal de Contabilidade regulamentou o Programa de Educação Profissional Continuada, nos termos da NBC PG 12, R3, revisão 3. Com base nesse normativo, assinale a alternativa incorreta. Então, vamos para a letra A. Incumbe aos Conselhos Regionais de Contabilidade a responsabilidade de promover e incentivar a implementação de atividades de capacitação de acordo com a NBCT. Sim, essa alternativa está correta. Por quê? Porque, de acordo com o item 27 dessa norma, os Conselhos Regionais de Contabilidade têm a responsabilidade de promover e incentivar a implementação de atividades de capacitação que permitam o cumprimento dessa norma. Alternativa B. Vamos ver se ela está certa ou errada. A norma é de observância obrigatória para os profissionais que estejam inscritos no Cadastro Nacional de Auditores Independentes, do CFC, exercendo ou não a atividade de auditoria independente. Sim, está certa essa alternativa. Consoante item 4, a linha A da referida norma, ela é obrigatória para todos os profissionais de contabilidade que estejam inscritos no Cadastro Nacional de Auditores Independentes, exercendo ou não a atividade de auditoria. Letra C.
aos profissionais que, por motivos comprovadamente justificados, estejam impedidos de exercer a profissão por período superior a 60 dias, devem cumprir a educação profissional continuada proporcionalmente aos meses trabalhados no ano. Certa resposta. Com base no item 13, os profissionais sujeitos ao cumprimento dessa norma, que por motivo comprovadamente justificado estejam impedidos de exercer a profissão por período superior a 60 dias, precisam cumprir proporcionalmente. Então, vamos lá para a alternativa D, que está errada, que é o que a questão está solicitando. Temos aqui o nosso gabarito. O programa tem um não, esse não está errado. O programa é de observância obrigatória para os peritos que estejam inscritos no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, do Conselho Federal de Contabilidade, uma vez que tais profissionais observam normas próprias de educação continuada. Então, temos aqui o nosso gabarito. Vamos para a questão 47. Sobre aspectos técnicos doutrinários, processual e operacional, perícia judicial e extrajudicial, competência técnico-profissional e disposições legais aplicáveis à perícia contábil. Considere a situação hipotética descrita a seguir. Arthur, estudante de Ciências Contábeis e estagiário em um órgão público federal, no setor responsável pela elaboração de perícias contábeis, econômicas e financeiras, solicitou ao coordenador do seu estágio que o indicasse como assistente técnico, pois já estava familiarizado com as demandas e conhecia muito bem o trabalho a ser feito. E, portanto, seria produtivo e interessante que ele já começasse a trabalhar como perito. Diante dessa solicitação, e ciente de que o papel de um coordenador de estágio é também assegurar que o estagiário refine na prática os seus conhecimentos adquiridos na faculdade, foram prestados os esclarecimentos dispostos a seguir. 1. A indicação não seria possível por não ser o rito processual adequado e também pelo fato de o estagiário ainda não ser portador de diploma de nível superior. 2. Para exercer atribuições de assistente técnico, o profissional deverá ser legalmente habilitado. 3. Assistente técnico e perito não são profissionais cujas atribuições devem ser entendidas como sinônimas. O assistente técnico atuará a partir da sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais. E 4. A nomeação de um profissional como perito, por livre escolha do juiz, deverá recair sobre o profissional comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia, quando na localidade não existir inscritos em cadastro disponibilizado pelo tribunal. Aí a questão pergunta, está correto o que se afirma em? Vamos olhar os comentários. Item 1, está correto. Por quê? Porque a indicação do assistente técnico não cabe ao coordenador. Não cabe ao coordenador indicar a pessoa como assistente técnico, mas sim as partes do processo, conforme o artigo 465 do Código de Processo Civil. A perícia judicial, ela é regida pelo Código de Processo Civil. Lá constam as normas sobre o perito, sobre o assistente técnico, sobre a perícia, e ele fala com detalhes diversas situações que foram cobradas nesse quesito, né? Então, o artigo 465, parágrafo 1º, diz que incumbe às partes, dentro de 15 dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito, fazer o quê? Indicar o assistente técnico. Então, não cabe ao coordenador, cabe às partes do processo. Para a gente entender como é que funciona uma perícia judicial. O juiz, ele não tem conhecimento de assuntos contábeis, assuntos financeiros. Então, quando ele recebe um processo para analisar, ele precisa ter subsídio contábil financeiro. O que é que ele faz? Ele nomeia um perito, chamado de perito judicial, perito do juízo. Então, o que é que o perito vai fazer? Ele vai pegar esse processo, se debruçar sobre esse processo, analisar o que está sendo requerido pelas partes e elaborar um laudo pericial, para que o juiz possa tomar uma decisão com base nesses elementos trazidos pelo perito. E o que é que as partes podem fazer nesse processo? Quando o juiz determina a perícia,
e nomeia o perito, as partes têm 15 dias contados da intimação do despacho do perito para poder indicar o assistente técnico, que é o chamado perito das partes. É aquele profissional que vai analisar o laudo do perito oficial, perito do juízo, e elaborar um parecer acerca do que foi tratado pelo perito, se estava certo, se estava errado, enfim, fazer um parecer. A indicação do estagiário não seria possível, haja vista a perícia judicial e extrajudicial ser privativa de contadores diplomados, de acordo com o artigo 26 do decreto 9.295 de 46, e ainda tem isso. Além de o coordenador não poder indicar, porque são as partes que indicam o seu perito, no caso, perito assistente técnico, e também não poderia ser possível porque é privativa de contadores diplomados. Então, tem essa questão também, o artigo 26, salvo os direitos adquiridos do disposto, as atribuições definidas na linha C do artigo anterior são privativas de contadores. Tá? E aqui ele fala quais são os trabalhos técnicos de contabilidade, perícias judiciais ou extrajudiciais, a previsão de atuação do contador nas perícias. O item 2, por que ele está correto? Consoante artigo 465 do Código de Processo Civil, o assistente técnico ele deve ser indicado pelas partes dentro do processo. Ou seja, ele precisa estar legalmente habilitado dentro do processo. Item 3, perito e assistente técnico realmente não são expressões sinônimas. Perito é aquele é o profissional nomeado pelo juiz para elaborar o laudo pericial. E assistente técnico é o indicado pelas partes para emitir um parecer pericial acerca do laudo elaborado pelo perito. O item 4 está correto, porque o artigo 156 do Código de Processo Civil diz que na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha do juiz e deverá recair sobre o profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia. Então, temos resposta A, todas as alternativas estão corretas. Questão 48. Romeu e Rômulo, empresários reconhecidamente muito ricos e ostentadores de seus patrimônios em redes sociais, estão sendo investigados por desvio de dinheiro público por meio de processo licitatório, em tese fraudulento, cuja empresa, da qual são proprietários, se sagrou vencedora. Os advogados da empresa e também dos empresários verificaram que, apesar de oferecida a denúncia, não foram solicitados exames periciais e, portanto, não se encontra apensado laudo de perícia contábil. Considerando ser de suma importância a realização de exames técnicos científicos, os advogados requereram em juízo a realização de perícia. Então, sobre os honorários a serem pagos ao perito, na situação hipotética descrita, conforme disposições do Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Alternativa A. Os honorários do perito nomeado serão rateados entre o ente público que realizou a licitação e a empresa envolvida? Não, não vai ser rateado. Quem requereu a perícia? O que é que o Código de Processo Civil fala? Vamos ver agora. Item letra B. Considerando que a perícia não foi determinada de ofício, a empresa investigada adiantará a remuneração do perito. Está aí. Consoante artigo 95 do Código de Processo Civil, a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício. O que acontece na prática? O juiz nomeia o perito baseado em quê? Em requerimento das partes. Foi a parte autora que requereu? Se foi a parte autora, ela vai pagar os honorários do perito. Se foi o réu que requereu, ele vai pagar os honorários do perito. Se essa perícia foi determinada de ofício pelo juiz, em razão das circunstâncias, o juiz foi e determinou a perícia. Não preciso de uma perícia para decidir com base em elementos que eu não tenho, que eu não possuo. E aí o juiz pode ratear o pagamento dos honorários entre a parte autora e o réu. No caso da questão, como foi a empresa que solicitou a perícia, ela vai arcar com os honorários do perito. Por que a letra C está errada? Porque diz que vai ser integralmente pago com recurso do orçamento do ente público, e não é. E a letra D também está errada,
porque o juiz deverá oficiar a Fazenda Pública para que ela efetue o pagamento. Não, não é a Fazenda Pública que vai efetuar o pagamento, mas sim a empresa que requereu a perícia, em conformidade com o Código de Processo Civil. Resolvemos algumas questões do exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade, ocorrido no primeiro semestre de 2022. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. Em breve teremos novos vídeos sobre demais questões que fizeram parte desse exame também do primeiro semestre de 2022 e de outros exames. Tá? Um grande abraço e até a próxima.